Olá, alunos do sexto ano. Eu sou a Marli, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos começar mais uma semana de estudos. E a nossa aula de hoje é referente à semana 20. Hoje nós vamos falar sobre um gênero textual, o diário, que eu acho que vocês já ouviram falar. O que é o diário? O diário é um texto pessoal e informal em que uma pessoa escreve sobre as suas ideias, sentimentos, suas ações, desejos, emoções e principalmente os acontecimentos do dia a dia. É um gênero textual de relatos pessoais em que somente o próprio autor pode ler, ou então as pessoas autorizadas por ele. Então, o diário é uma linguagem informal, simples e escrito sempre em primeira pessoa, porque eu vou contar os acontecimentos da minha vida. Se você tiver um diário, você vai contar sobre os acontecimentos da sua vida. E normalmente é usado como instrumento de autorreflexão. Então, as coisas vão acontecendo durante o dia, você vai pegar o diário e vai escrever os acontecimentos que para você foram importantes. Existem também outros tipos de diário. Os blogs virtuais, por exemplo, que se assemelham ao gênero textual diário, mas não é exatamente iguais. Nós temos também os diários fictícios, que são textos criados na estrutura pessoal, mas não necessariamente com relatos pessoais da vida do autor, tá? Então, voltando, todas as vezes que a gente for escrever numa página de diário, eu tenho que colocar o local, a data e o vocativo geralmente é querido diário, e aí eu vou começar a escrever sobre as coisas que eu quero relatar naquele dia. Continuando aqui, eu coloquei para vocês um modelo. Aqui eu tenho o modelo, né, com a cidade, a data e o vocativo, querido diário. Aí começa a conversar com o diário, contando as coisas mais importantes e depois a gente assina embaixo. Então, voltando às características da linguagem informal e simples, o texto é escrito sempre em primeira pessoa, é escrito do autor para ele mesmo, você vai escrever as coisas para você, registrar aquilo que para você é importante. Relatos pessoais que o autor deseja escrever ou expressar, é um tipo de texto pessoal e geralmente lido somente pelo autor ou por pessoas que o autor autorizar. Para a atividade de hoje, eu coloquei o texto 1, que é um modelo de uma página do diário. Querido diário, aí vocês vão ler, né, escrito pela Isabela Carpaneda, e vão fazer as atividades relacionadas ao diário, usando sempre o diário de bordo. E no texto 2, nós temos um texto que é a casa dos pronomes, que nós já vimos em aulas anteriores. Pronomes pessoais, pronomes oblíquos, pronomes possessivos, demonstrativos. Então, vocês vão ler o texto, muito interessante, e vão fazer as atividades de acordo com o texto dos pronomes que vocês leram, ok? Na atividade 11, vocês vão numerar corretamente de acordo com o texto. Pronomes pessoais, quais são os pronomes oblíquos e os pronomes de tratamento. Na produção de texto, vocês vão escrever uma página de diário sobre o que aconteceu no seu dia e as suas expectativas para as voltas às aulas. Não esquecendo que eu expliquei anteriormente que a linguagem é informal e simples e o texto é escrito em primeira pessoa e pode expor sentimentos, emoções e precisa ter data, local de onde você está.
E todas as vezes que for escrever uma página do diário, não há limite de linhas. Você vai escrever aquilo que você está com vontade de escrever, as coisas que para você foram importantes, ok? Então, nós vamos terminar nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima semana.